Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Todo pai, um bom pai, é claro, ama seus filhos e tem um olhar, uma atenção especial para eles. É natural. Inclusive, o cuidado de protegê-los, distingui-los daqueles que ao redor podem ser, inclusive, um mal para os seus filhos. O Salmo 34, versículos agora de 15 a 22, Davi faz um paralelo entre a forma como Deus olha para aqueles que confiam no Senhor, andam com o Senhor, ou seja, que são filhos, que têm uma relação com Deus de filhos para com o Pai, e os que não, e aqueles que ele vai chamar de ímpios, aqueles que não confiam nem andam com o Senhor. Ele diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Observe aquela relação como de um pai que está cuidando dos seus filhos. Ele diz que os olhos do Senhor estão atentos nos filhos, estão atentos no justo. É como se estivesse o tempo todo cuidando, observando. Aí depois ele diz que os ouvidos também estão atentos. De forma que, como a menina de seus olhos, Deus está olhando, apreciando as necessidades, observando a vida para cuidar daqueles que confiam no Senhor. Mas ao contrário disso, ele diz que o rosto do Senhor está contra os que praticam mal. É como se Deus olhasse com raiva, o mesmo desprezo. O rosto do Senhor é indiferente e até é indisposto para com aqueles que praticam o mal. Então veja que começa o paralelo. Aqueles que andam com o Senhor, que confiam no Senhor, e aqueles que desprezam o Senhor e por isso vivem segundo o seu coração. E você? Você tem confiado sua vida ao Senhor, entreguei a sua vida ao Senhor, sabendo que Ele é o nosso Criador, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor de tudo, e a sua vida então é entregue nas mãos dEle, porque você quer que aquele que criou você também cuide de você, também seja aquele que esteja amando a sua vida e dirigindo a sua vida. Ou você tem desprezado a Deus no dia a dia? Não faça isso, porque ainda que os homens possam rejeitar Deus e querer negar a existência dele, não podem fugir dele. Por isso que então Davi diz que Deus olha e ouve aqueles que andam com o Senhor, mas Deus vira o rosto contra aqueles que desprezam o Senhor. Eis o primeiro paralelo. Então, versículo 17, Davi diz: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Então, eles no dia da necessidade apresentam a sua vida a Ele. E com o coração quebrantado. Por quê? Porque eles confiam no Senhor. O coração não de um orgulhoso, de quem acha que tudo vem de si mesmo, autoconfiante, de quem confia em suas próprias forças, de sua própria inteligência, e então faz as coisas segundo sua própria vontade, confiando no seu próprio querer. Não, mas Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado e o espírito oprimido. Daqueles que afligidos diante de um mundo mau, vão clamando ao Senhor, vão colocando a vida diante do Senhor. Senhor, Tu és aquele que cuida de mim. Tu és aquele que me guarda neste mundo, Senhor, de homens maus. Eu espero em Ti. Por isso que mesmo que muitas sejam as aflições do justo, o Senhor os livra de todas. O Senhor é como um pai olhando para os seus filhos, é como um pai ouvindo os seus filhos e cuidando daqueles
que ali estão carecendo de seu cuidado, de sua atenção, de seu auxílio tão gracioso. Então é possível que o justo passe por lutas e dificuldades? Sim. Você vai ver isso em todos os homens de Deus do passado. Vai ver que todos eles passaram por momentos difíceis. Inclusive, podemos começar desde o Adão, passando ali pelo Noé, com todos aqueles momentos difíceis que teve que enfrentar e perseverar, tendo que esperar e continuar confiando no Senhor durante aqueles 100 anos de construção da arca. E assim vão todos os homens servindo ao Senhor com lutas e desafios, e no Novo Testamento não é diferente. Por isso ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor olha para eles como um pai que não tira os olhos de seus filhos. Você deve saber isso se você for pai ou se for uma mãe, que quando os filhos estão por perto brincando, você vai passear com os filhos, ainda que você possa estar fazendo outra coisa, você está sempre atento ao que eles estão fazendo. Assim o Senhor cuidando dos seus. E o versículo 20 nos mostra, nos aponta para um momento importante, a morte e ressurreição de Cristo. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Isso nos fala de algo importante. Quando ele fala da morte e ressurreição de Cristo, porque Jesus crucificado quiseram quebrar as pernas para que ele morresse mais rápido, isso não aconteceu, e então nós vamos encontrar isso nos evangelhos. Fala algo importante para nós. Fala que o Filho de Deus, este é sempre o alvo das Escrituras. É nele que nós somos filhos. É nele que nós somos justos. Ele fala dos justos. Mas quem é justo senão Jesus? Quem é o verdadeiro Filho de Deus senão Jesus? Ele é o legítimo Filho. Ele é o legítimo justo. Nós somos pecadores. Por melhor que pareçamos aos olhos dos homens, não podemos de forma alguma arrogar para nós o título de justos em si mesmos. Somos pecadores. Mas naquele que é justo e justificador, o legítimo Filho, o unigênito do Pai, nós somos chamados, tratados como justos, por causa da justiça que Ele nos deu tão graciosamente. Portanto, é nele. Ah, mas eu quero andar com Deus, você dirá. Eu digo, você precisa de Jesus para isso. Ah, o Senhor vai aceitar a minha vida porque eu faço coisas boas. Não. Você só será aceito por Deus se você estiver com Jesus, o único que verdadeiramente é justo. É sempre sobre ele que as Escrituras falam. Em geral, podemos dizer que os salmos são aflições de Cristo faladas por Davi e outros personagens. De grande medida isso acontece. E por que nós nos identificamos? Porque é verdade que as aflições estão presentes na vida de todo ser humano. E aqueles que esperam pelo Senhor, então, sentem que aquilo que o personagem estava vivendo, o Davi no caso, parece com aquilo que você está vivendo. Mas somente em Jesus se torna uma realidade na sua vida. Somente em Jesus não só a aflição será real, porque de fato ela é real na vida de todo aquele que vive neste mundo que jaz no maligno, mas também os livramentos, a graça, o olhar de Deus para nós com misericórdia. É em Jesus. De forma que é nele que podemos esperar que o Senhor resgata a alma dos seus servos. Dos que nele confiam, nenhum será condenado. Não será condenado os que eu confio no Senhor. Veja como Deus olha com graça, fazendo distinção entre aqueles que esperam e que não esperam. Em Êxodo 8, Deus faz distinção quando manda as pragas sobre o Egito, porque Deus conhece os seus. Mas não é porque eles são bons, mas por causa de Jesus, que entregou a sua vida por eles. Por pertencer a Jesus, Deus faz distinção. Então, olhe para o Senhor, para que você seja tratado como um filho, porque nada é melhor neste mundo do que ser tratado por Deus, por meio de Jesus Cristo, como filho amado, em quem Deus repousa os olhos e os ouvidos, para estar sempre cuidando dos seus. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tua graça.
Não merecemos nada, Senhor. Mas em Jesus, o único justo e justificador, o legítimo, unigênito Filho do Senhor. Ó Deus, nele nós também somos tratados como filhos. Que o Senhor, ó Deus, receba a nossa muita gratidão. E que a Tua palavra, Senhor Deus, pregada, alcance muitos corações, para que aqueles que ainda não renderam a sua vida a Jesus possam entregar-se completamente, arrependidos, confessando seus pecados e então depositando completamente a fé sobre Jesus. Possam, Senhor Deus, desfrutar da maior bênção que o Senhor tem para dar. A bênção de ser chamados de filhos de Deus. Que o Senhor receba a nossa gratidão, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.